Explicar às crianças o que é homossexualidade, a discriminação e o direito à diferença é o que faz o nosso próximo convidado, Bruno Magina. Violeta? Onde é que já se viu tal cor? A Vila das Cores é o primeiro conto que eu escrevi na minha idade adulta. Eu tomei como ponto de partida o conceito de famílias arco-íris e reconstruí-o. A Vila das Cores é um local que eu imaginei onde cada família é associada a uma cor. Um dia vai chegar uma nova família de uma cor que não era muito conhecida e que vai ser alvo de discriminação, indiferença ou preconceito por parte de alguns habitantes da vila. É um absurdo que permitam este tipo de cor na nossa vila. É ainda pior do que o laranja. Uma coisa é certa. Violeta não fica nada bem na nossa vizinhança. Como se trata de um livro infantil, eu começo com a referência às cores, mas rapidamente recorro a palavras e a frases muito concretas como há famílias com uma mãe e um pai, mas há famílias com duas mães, ou com dois pais, ou com uma tia e um sobrinho, ou muitos homens gostam de mulheres, mas alguns homens gostam de homens. Existem muitas coisas bonitas na natureza, com a cor violeta. Sim, e exatamente por sermos verdotes é que sabemos isso. Por exemplo, a flor violeta é lindíssima. Nós não nos importávamos nada de plantar algumas violetas no nosso jardim. As reações têm sido muito positivas, tanto as crianças como as pessoas adultas elogiam a capa, as ilustrações, o design e o próprio texto, que dizem ser simples, mas direto e bonito e que dá vontade de ler até ao fim. E, no fundo, eu fico muito satisfeito com esse feedback porque é precisamente esse o tipo de registro que eu procuro, enquanto autor, em tudo o que eu escrevo. Este ano será de apresentações em escolas, bibliotecas e livrarias. O violeta é realmente uma cor diferente. Mas a torcer o nariz e a virar as costas, não estamos a resolver nada. Que tal uma semana de experiência com a nova cor? Afinal, não podemos julgar sem conhecer, não é verdade? Olá, eu sou Bruno Magina e quero convidar-vos a conhecer a Vila das Cores. E o Bruno aqui está. Olá, Bruno, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado, Fátima. Meu querido Bruno, eu quero começar, ainda antes de falar deste livro, começar por explicar aqui aos nossos espectadores, e peço, aliás, que o Bruno explique que o Bruno, como professor que é, do ensino básico, é assim que se diz, não é? Do ensino básico, apercebe-se, no fundo, das questões que as crianças estão à vontade, aquelas que elas estão menos esclarecidas, ou que até já têm ideias um bocadinho preconceituosas instaladas. Sim, sobre outros assuntos. Bem, eu sou professor do ensino básico, mas na verdade trabalhei em muitas outras áreas, sempre relacionadas com a educação e formação. Trabalhei muitos anos em educação e formação de adultos, onde nessa faixa etária aí é que existem muitos preconceitos. Evidente, não é? Nas crianças, também trabalhei com elas, obviamente. Acho que a reação é diferente a estes assuntos. E isso concluo, sobretudo, a partir deste ano, onde a apresentação do livro tem sido mais intensiva. E também, enquanto aluno, notava isso claramente, porque a minha orientação sexual é diferente da maioria das pessoas, quer queiramos, quer não. Mas assumida, portanto, está à vontade para falar, não é? Hoje em dia, sim. Exatamente. Nem sempre poderá ter sido, talvez. Ou seja, no fundo, sentiu na pele o facto de, por ser uma pessoa que assumia a sua orientação sexual, sentia que havia outros que, se calhar, o olhavam, eu não vou dizer um bocadinho de lado, mas de forma diferente, se calhar. Sim, aliás, acho que outras pessoas descobriram a minha orientação mesmo antes de eu. Lhes dizer. E de eu próprio descobrir. Era algo em que eu nem pensava. Mas calhar... Até a adolescência. Acho que fui um adolescente tardio. E colegas meus, se calhar, entraram na adolescência mais cedo e apercebiam-se da sua sexualidade e da dos outros. Agora, Bruno, eu sei que o Bruno sempre gostou muito de escrever, até porque isto é uma coisa que lhe foi estimulada pela família, o que é muito bom. Quando escreveu este Vila das Cores, onde no fundo queria despertar as crianças para as questões da homossexualidade, da discriminação, do direito à diferença, como é que tem sido ir às escolas, falar destas várias famílias de cores, no fundo falar de seres humanos com escolhas, com caminhos diferentes? Como é que tem sido a experiência? Eu, quando escrevi o livro, e mais tarde quando o publiquei, pensei que o ciclo tinha terminado e gerou-se alguma frustração, porque pensei que a parte melhor já tinha passado todo o processo de criação.
mas depois reparei que não. Pelo contrário, o livro tinha acabado de surgir, portanto, o processo estava no seu início. Por isso é que decidi apresentá-lo primeiro só cá em Lisboa, mais tarde na zona de Grande Lisboa e depois, porque não, em todo o país. Há escolas públicas e privadas e há outra coisa muito importante que são as bibliotecas municipais. E aí, além das crianças, tenho as famílias delas e posso passar a mensagem a esses dois públicos diferentes. E como é que é? Explique-me lá. Quando chega com a sua Vila das Cores, vamos falar da experiência numa biblioteca. Chega com a Vila das Cores, sabe que do outro lado tem crianças, mas tem também famílias, não sabe o que essas famílias pensam. Por onde é que vai na sua apresentação do livro, de forma até a perceber se o público está com desconfortos por ouvir falar em determinadas coisas, não é? Porque às vezes começa só por um desconforto. Bom, a população que vai à Biblioteca Municipal já por si é um pouco elitista e já tem algum acesso à informação em várias áreas. Depois há sempre uma comunicação por parte da biblioteca e quem vai normalmente já sabe o que vai acontecer. Outras vezes não. Estão lá as crianças e acabam por participar, assistir e os pais e as mães também. Eu começo a apresentação, são sempre diferentes as apresentações, mas começo quase sempre com este vídeo e, portanto, se alguém quiser sair da sala... Começa sempre por mostrar este vídeo. Digo quem eu sou e como é que se chama o livro, mas não nos vendo muito. Utilizo o vídeo, acho que é uma boa forma e está muito bem feito. Mas ninguém sai da sala, portanto, o princípio é bom. Depois, como aborda as pessoas de uma forma tão natural e espontânea... Como por exemplo? Dê-me um exemplo. Como é que aborda as pessoas? Quero sempre saber como é que elas se chamam e até, se possível, a idade, sejam crianças ou adultas. E depois há sempre a brincadeira de adultos não querem dizer a idade, outros assumem e dizem-na e logo se quebra o gelo. Acho que isso é muito importante, sobretudo para este tipo de trabalho. Mas depois, quando entra diretamente no tema do livro, por exemplo, quando entra, no fundo, na diferença destas famílias, uma família dita tradicional, pai, mãe, uma família onde a criança está a ser criada por 2 homens ou por 2 mulheres, quando entra neste tema... Como é que fala dele? Fala simplesmente contando a história? Aproveita para passar alguma informação? Como é que o Bruno faz? Bom, eu começo também com o arco-íris. E o arco-íris são 7 cores muito diferentes. É isso que acontece no livro. São 7 famílias também todas muito diferentes. Realmente há aí famílias com uma mamãe e um pai, mas depois há famílias só com um pai. Há famílias com uma tia. Portanto, e é verdade, elas existem todas. Claro, as famílias estão cá e as pessoas sabem disso. Sim. Portanto, a diferença vai sendo descoberta de forma tão espontânea e natural. Quando se chega à família com 2 pais, que aliás é logo a primeira a aparecer, porque não? É uma família tão válida e feliz como qualquer outra. Acho que é essa a forma que mais facilita chegar a mensagem. E depois com palavras simples e bonitas, eu espero. E como é que as crianças reagem? As crianças mostram algum espanto quando mostra 7 famílias e quando diz, bom, a primeira é esta em que há 2 pais. As crianças mostram alguma espécie de, não sei, incompreensão, de estranheza, de... Esta imagem é muito boa. Eu pergunto o que é que, olhando para esta imagem, o que é que pensam que causou estranheza nos outros habitantes da vila? Pergunta às crianças. Sim, então, olhando para esta imagem, o que é que vocês acham que os habitantes da vila estranharam? O que é que os meninos respondem? E como dizem, é os óculos do Bernardo e o seu aparelho e a cor de pele da Beatriz. Só isto? Depois acaba por insistir, eles já me dizem que são, de facto, 2 homens na família. Mas, no fundo, a primeira coisa que as crianças reparam é ter uma criança, neste caso a Gabriela, de ser raça negra, não é? E dos óculos, ou se calhar... E do aparelho. O resto não chamou a atenção? De imediato, não. Isso para si quer dizer o quê, Bruno? Como é que interpreta isso? Quer dizer que, para as crianças, é natural haver uma família com 2 pais, tal como uma mãe só, ou um pai só, ou um tio, ou um avô. Isso é muito bom. Ou seja, as crianças, na cabeça delas não há preconceito. Elas querem ser simplesmente amadas. E felizes. E felizes. Agora, nesta experiência, porque já disse que vai a bibliotecas, vai também a escolas, um pouco por todo o país. Como é que é essa experiência de ir às escolas? Porque o Bruno vai por sua livre vontade, ou seja, as pessoas marcam, o Bruno apresenta-se na escola, faz a sua palestra, mas isto a custo zero. Sim, as escolas e as bibliotecas não têm qualquer custo. Acaba por ser a realização pessoal, promoção do livro também, porque o livro está à venda online e nas lojas, e também concretizar este sonho de ser escritor.
e de não deixar o livro parado e esquecido na prateleira da Mas como é que loja. organiza isso com o seu dia? Ou seja, com o seu dia de trabalho, eu não sei o que é que o Bruno está a fazer neste momento, mas com o seu dia de trabalho, como é que consegue organizar depois com as visitas às escolas e às bibliotecas? Durante muito tempo este ano trabalhei, mas as visitas à biblioteca acontecem normalmente aos sábados, portanto é fácil. Às escolas ainda não foram tantas quanto isso, porque a ideia surgiu já o ano letivo tinha arrancado. Portanto, agora em setembro é a altura certa de recomeçar estes contactos. E agora posso dizer que vivo quase exclusivamente para promover o livro, portanto é fácil. E os contactos vão-se gerando. Bom, vive quase para isso, mas quer dizer então que não está a fazer outras coisas, porque senão não conseguia. Agora não estou. Agora não está, agora está dedicado ao livro e à promoção do livro. As experiências na escola, diz-me que ainda não foram assim tantas, lá está porque o ano letivo já tinha começado, mas como é que são essas experiências? Como é que as escolas normalmente integram uma visita de um autor como o Bruno, que vem falar sobre estes temas? Normalmente o contacto faz-se através do bibliotecário ou da bibliotecária, que me faz o especial favor de ler com as crianças a história. Portanto, quando eu lá vou, as crianças já a conhecem. E depois, durante uma semana, pouco mais ou menos, elas fazem um trabalho muito bonito com os professores em sala de aula. Portanto, quando eu vou lá, sou muito mimado. Leio o meu livro, respondo às perguntas e recebo muitos presentes, de facto. Ou seja, acaba por ser muito recompensador a todos os níveis. Tenho que arranjar uma caixa qualquer lá em casa para guardar. Começar a guardar os tudo que vou presentes dos recebendo. meninos. Eles estão lá guardados, mas... E a reação das crianças, dessas crianças não, dos pais das crianças que por acaso estão presentes? Alguma vez teve uma reação menos boa ou de algum pai que se sentiu incomodado? Bom, nas bibliotecas municipais, não. Nas escolas, não os conheço. Mas sei que, por vezes, há um pai ou uma mãe muito religioso que diz que acha que estes temas não devem ser abordados, mas isto acaba por ser educação sexual ou educação para a cidadania. Portanto, para mim faz É mais todo o educação sentido. para a cidadania. Às vezes, em lojas, há uma mãe que quer comprar o livro e o pai não quer. Ou na feira do livro, já... Porque eu agora comecei a pedir a quem quiser responder a um pequeno inquérito de 10 perguntas para tentarmos perceber se a pessoa é homofóbica. Mas ainda só recebi um inquérito em que as respostas são mesmo de uma pessoa homofóbica. Isto foi na Feira do Livro, em Lisboa. Mas não... Porque eu digo sempre que o inquérito é confidencial e anónimo, portanto não vou confrontar a pessoa diretamente. Claro, fica só a saber as respostas. E como é ler um inquérito de alguém em que percebe perfeitamente nas respostas que a pessoa é homofóbica, que a pessoa tem aversão, que a expressão é esta mesmo, não é? Aversão a homossexuais, não aceita essa orientação, acha que é uma aberração, no fundo é isto traduzindo de forma simples. Como é para si? É assustador, mas ao mesmo tempo o meu contributo é muito pequeno, mas há uma série de outras associações, algumas das quais se calhar vêm cá muitas vezes a este programa, como a ILGA Portugal, sim, a tiveram cá Rede Execo. recentemente. Exato. Eu sei que com este trabalho continuado, por um lado é necessário e por outro talvez se consiga chegar a estas pessoas e mudar a sua mentalidade. Mas fica magoado, Bruno? Fico triste. Fica triste. E preocupado também. E é capaz de explicar isso um bocadinho melhor? Fico triste porque, para já, existe bullying e discriminação nas escolas. Aliás, quando eu vou às escolas, por vezes, são essas situações que as crianças me apresentam. Disso consigo. Me apresentam e às vezes choram. E por outro, é pensar que se calhar crianças vão passar por momentos tristes na escola, onde era suposto ser um local de segurança, tranquilidade, educação. É sobretudo isso. Aliás, por isso é que eu escrevo para crianças, porque é a mesma faixa etária que mais me preocupa. Os adultos, mal ou bem, vão conseguindo contornar as suas vidas, embora a lei tenha algumas questões difíceis de contornar, mas que com o tempo também vão sendo contornadas. Bruno, há pouco estava-me a relatar que já aconteceu em apresentações feitas, por exemplo, nas escolas, os meninos acabarem por falar de temas como o bullying. Falam espontaneamente, Bruno, sobre isso? É porque, vamos lá ver, se uma apresentação é feita na escola, se eles falam de bullying e esse bullying é vivido na própria escola, deve ser extremamente complicado para eles. Imagino eu, não sei. Sim, é complicado, mas normalmente são situações que já vão resolvidas. Portanto, há sempre esse lado positivo. Ok. Às vezes as pessoas pedem espontaneamente... É um dos tais trabalhos que me apresentam, que relatem situações de bullying que já foram
ultrapassados. Exatamente. Há situações de discriminação em função da cor da pele, ou em função de não jogar tão bem futebol, ou em função do peso. Todo esse aspecto é visível. E também sobre isso, o Bruno aproveita para falar um bocadinho sobre isso, porque vamos lá ver, nós não temos aqui uma experiência, a questão da Vila das Cores, não temos aqui uma experiência redutora, em que o único tema é o tema da sexualidade. Não, temos aqui a discriminação no seu sentido mais lato. A diferença, não é? Alguém que é diferente, ou porque é mais gordo, alguém que é diferente porque tem a pele negra, alguém que é diferente porque tem os dentes tortos, não interessa. Na verdade, nós somos todos diferentes, não há duas pessoas iguais. Como é que aborda no fundo, como é que ajuda os pequeninos a perceberem que, vou usar uma expressão que eu uso muitas vezes, nós vimos todos do mesmo sítio e vamos todos para o mesmo sítio. Na verdade é isto. Como é que os ajuda a perceber isto? No fundo é partilhando também as minhas próprias experiências e fazendo-as ver que não estão sozinhos e sozinhas. Qualquer pessoa que se calhar não imaginariam também já passou alguma vez na vida por situações de discriminação ou preconceito ou o que for. E mas elas sentem que não estão suas? sozinhas. Sim, faço questão disso. E há alguma situação que queira partilhar connosco? Por exemplo, lembro-me, por exemplo, quando andava no secundário, eu era amigo de várias pessoas em grupos diferentes e às vezes havia uma certa rivalidade em relação a uma certa pessoa, por qualquer razão. E em momentos de sala de aula eu tinha que dar atenção a esta pessoa. Em contexto de recreio eu tinha que estar com outras pessoas no outro grupo e tentar assim arranjar um equilíbrio para nenhuma das pessoas ficar sozinha. Porque naquele grupo não gostavam daquela pessoa, aquela pessoa não gostava daquele grupo e eu gostava de todas e queria conviver com todas. E às vezes são situações difíceis e, sobretudo, quando se é novo, não se sabe muito bem como gerir o assunto e vai-se andando assim um pouco ao sabor da maré. E, no fundo, isto também é para enfim, as crianças perceberem que isto faz parte do crescimento, não é? Estas dificuldades no contacto com os outros fazem parte do crescimento. Claro, porque todos somos diferentes e vamos sempre ser diferentes. Portanto, estas questões são sempre atuais. Agora, há aqui uma questão que eu também gostava que nos desse uma palavrinha, porque eu vi aqui no livro que o Bruno já publicou vários artigos, mas recebeu um prémio, que é o Prémio de Reconhecimento Social à Educação. Que prémio é este? Eu penso que estes prémios já não estão a existir. Há uns prémios semelhantes que é a Saúde do Futuro. Esses, sim, existem. Na altura eu dava aulas de alfabetização de adultos na Damaia e ouvi falar destes prémios e achei que o trabalho que eu fazia era diferente da maioria e candidatei-me. E de facto foi atribuído este prémio de reconhecimento social, penso que em 2012. Mas teve que fazer um trabalho específico para apresentar? Foi apenas apresentar a candidatura, preenchendo um formulário e dizendo o que eu fazia. Na altura eu levava, por exemplo, a Mafalda Agnew às minhas aulas, ou levava os meus formandos fora do tempo letivo a visitas culturais e, no fundo, isso chamou a atenção e foi reconhecido dessa forma. Ou seja, foi muito mais do que apenas ensinar as pessoas a ler e a escrever? Sim. Aliás, eu moro ainda na Amadora e estas pessoas moram muito na Reboleira ou na Damaia e ainda hoje as vejo, ou mesmo no telefone. Isso é sintomático de qualquer coisa. Como é que é? Não tem a ver com o tema, mas por curiosidade. Como é que é estar a ensinar a ler e a escrever a pessoas já numa idade, se calhar até uma idade avançada, não sei, Bruno? Sim, normalmente eram mais velhos do que eu. Mais velhos do que o Bruno. Como é que é estar a ensinar a essas pessoas? É que é muito diferente das crianças. É um processo muito mais lento. Pode ser um pouco frustrante se tivermos expectativas muito altas. Aliás, no princípio eu tive que ir reduzindo as minhas expectativas para não ficar precisamente frustrado. Mas depois é muito recompensador. Os adultos são muito esforçados. As aulas funcionavam das 10 ao meio-dia, por exemplo, e havia pessoas que iam para as aulas, já vinham do trabalho ou a seguir iam trabalhar. Eu percebia claramente o seu esforço vem em não faltar. Portanto, só por isso já é muito bom. Já há gente mesmo empenhada. Bom, voltando aqui à Vila das Cores, para não nos distrairmos, isto foi uma curiosidade, porque como estive a estudar o seu percurso e o seu trajeto, achei curioso. Voltando aqui à Vila das Cores, o que é que, no fundo, o Bruno, a partir deste projeto, pretende fazer? Porque não me parece que isto seja um projeto que aconteceu assim na sua vida e pronto, e já está, e não quer mais nada, agora siga. Não... Quer dizer, acho que isto deve ser o início de qualquer coisa.
Eu também espero que sim, até porque até ao final do ano tenho muitos sábados ocupados já com bibliotecas. A próxima, por acaso, vai ser num domingo e vai ser dia 2 de agosto em Tavira. Portanto, em pleno verão, numa biblioteca às 21h30, excepcionalmente. Nunca fui um domingo à noite a uma biblioteca, não sei o que é que me espera. Vai ser uma boa experiência. O Algarve estará cheio, nessa altura, de pessoas que estão a passar férias, se calhar muitas com curiosidade vão ver. São sempre bem-vindas. E a partir de setembro quero, de facto, retomar o contato com as escolas porque o ano letivo é planeado de setembro a setembro, portanto... Mas pretendes escrever outros livros depois deste? Porque eu estou a tentar perceber se isto é uma coisa que aconteceu uma vez ou se é para ter continuidade. Na altura em que escrevi esse conto, escrevi vários, porque eu acho que tinha muita coisa para dizer, mas que não saía por qualquer razão. Ou porque não tinha o tempo certo ou o incentivo certo. Então, na altura em que escrevi A Vila das Cores, escrevi muitas outras coisas. Obviamente que seria perigoso publicá-las todas em simultâneo. Agora perguntam-me muitas vezes sobre novos livros e se calhar também já é a altura de dar esse presente às pessoas. O que é que tem em carteira? Ou pelo menos um deles que tem em carteira? Ainda é precoce falar sobre isso, mas, por exemplo, quando eu era pequeno também escrevia diários. Algumas coisas que eu escrevi foram também em jeito de diário, como se fossem as crianças elas próprias a escrever situações acutilantes que aconteceram com elas. Acho que isso é muito importante. Mas e aí serão livros não propriamente para fazer nenhuma atividade, mas apenas para a leitura dos mais pequenos? Também posso sempre tomá-los como ponto de partida para atividades diferentes. Aliás, já passei pelas bibliotecas, mas também há museus. Quem sabe também criar parcerias com museus e criar ateliês originais para esses museus que há em Lisboa e fora de Lisboa, baseados no livro. É também outra ideia a explorar. Agora pergunto, e com os professores? Não sei, já alguma vez pensou em fazer palestras com professores, para no fundo falar sobre este tema e perceber de que forma é que os professores abordam ou não estes assuntos? Há pessoas que o fazem, há pessoas que não fazem, não é? Mas já tive esta possibilidade, porque pode ser também uma experiência muito enriquecedora, Bruno, não sei. Com professores propriamente ditos, não, mas com futuros professores, sim, porque fui à Escola Superior de Educação de Lisboa e de Porto Alegre. E aí as dúvidas eram, ok, eu concordo com este livro, estou de acordo com a mensagem, mas o que é que os pais vão dizer? E aí o que eu digo, além da minha própria experiência, é que existem as associações de que falámos ainda há pouco, que podem também dar um bom contributo na sala de aula e oferecer recursos para os professores explorarem com os alunos. Mas para isso também é preciso, obviamente, arranjar material que seja, para além do livro, obviamente, tem imagens que são apelativas para as crianças, mas se calhar é preciso outro tipo de material de suporte para os mais pequeninos, as crianças, no fundo, se interessarem pelo tema, porque hoje em dia é tudo tão visual que se não há qualquer coisa que os cative, às vezes não é fácil agarrar os garotos, não é? Sim. O Bruno tem essa consciência. Tenho consciência e em breve vou produzir materiais de apoio para o livro, até para dar alguma resposta ao que os professores também pedem. Claro. Agora, vou-lhe pedir uma coisa. Escolha de onde quiser. Como se agora estivesse numa biblioteca e tivesse à frente um grupo de crianças. Somos nós, mas não faz mal. Escolha um bocadinho para ler. Ok. O que quiser. Sabe que no princípio eu não queria ler o meu livro. Aliás, não. Então? Eu queria escrever, mas agora já mudou. Por isso é que no vídeo aparecia outra pessoa a ler. Eu convidava sempre pessoas diferentes a ler. Muito bem. Portanto, a família Violeta já chegou à Vila das Cores e agora o que acontece são as reações dos vizinhos à chegada da família. Esta era a família Violeta, aquela que nós vimos aqui. É. Muito bem. O Bernardo e a Gabriela. Eu há bocado penso que me enganei no nome. A família Azul, por sua vez, não mostrou grande preocupação ou interesse. A casa deles fica no fundo da vila, bem longe da nossa. E cá para nós, no meio de tantas cores estranhas, a cor violeta não aquece nem arrefece. Nós não queremos é saber de confusões para os nossos lados. Eles que são coloridos, que se entendam. Desde que não se misturem com a nossa cor, é paz e amor. E este... Calma! Meninas, foi só início. Ia só dizer Queremos mais, calma. Querem mais? É agora tenho que dizer claro. os nomes destas pessoas. Vá continuando que eu já lhe digo. É o Tranquilo Azul e as filhas são Paz e Amor. Eu já digo quando é que podem bater palminhas, meninas. Eu próprio preciso saber. Só a família Anil, habituada a resolver estes conflitos, conseguiu ser mais sensata. O violeta é realmente uma cor diferente.
Mas a torcer o nariz e virar as costas, não estamos a resolver nada. Era uma família assim. Que tal uma semana de experiência com a nova cor? Afinal, não podemos julgar sem conhecer, não é verdade? Esta é que é a família com a tia e o sobrinho, Eureka e Tia e Eugénio. sobrinho. São duas pessoas, exatamente. Por isso é que eu falo à tia. As outras famílias responderam com algumas dúvidas e muita discussão. Como será vê-los andar pelas ruas vestidos de cor violeta? Ver os filhos deles no parque com brinquedos de cor violeta? Ou pior ainda, e se os nossos filhos também começarem a gostar de violeta? Apesar de tudo isto, lá aceitaram a proposta de dar uma oportunidade à família Violeta de se integrar na Vila das Cores. Entretanto, surpresa, os moradores da vila não conseguiam acreditar no que os seus olhos viam. O que é que os teus olhos viam? É que, à exceção do dia de chegada, a família Violeta nunca mais usou a mesma cor. Num dia, estavam vestidos de vermelho e verde. No dia seguinte, foram vistos de laranja e azul. No outro ainda, optaram por amarelo e anil. E ontem, para espanto geral, estavam a usar roupas de todas as cores. Para além de serem mostrados muito talentosos, simpáticos e amigos, os Violetas ainda organizaram uma grande festa em sua casa para conhecer os seus novos vizinhos. E tudo acabou numa noite cheia de cor, música e diversão. Ou seja, baralharam tudo. A família Violeta veio recordar aos habitantes da vila que, com tantas cores existentes no mundo, não há razões para indiferença ou preconceito. Somos todos diferentes e devemos ser livres de viver como mais gostamos. Algumas pessoas gostam de vermelho, outras gostam de verde. Há pessoas que comem carne e peixe, outras que são vegetarianas. Umas pessoas têm cães, outras optam pelos gatos. Existem famílias com pai, mãe, com duas mães, com dois pais, com uma tia e um sobrinho. Alguns homens gostam de mulheres e alguns homens gostam de homens. Umas mulheres gostam de homens e outras mulheres gostam de mulheres. E é de toda esta diversidade que vem a riqueza. Hoje, todos os moradores da vila podem contemplar um belo arco-íris com 7 lindas cores, como nunca tinha acontecido. E assim termina. Assim. Agora podem bater palmas. Obrigada, Bruno. Que maldade, não foi Maldade ensaiado. porquê? Por pedir Mas para assim é ler. que tem piada. Não, eu acho que vamos lá ver. É o autor do livro. O trabalho que faz neste momento que mais prazer lhe dá é ir às escolas, às bibliotecas, exatamente falar do seu livro. E hoje não lhe pedia para ler um bocadinho, Claro, porque não. bem. Se eu não tivesse tempo, não podia pedir, mas tinha tempo para lhe pedir para ler. Eu acho que, efetivamente, enfim, é uma mais-valia. Agora, o que eu sinto é que, não sei, corrija-me se eu estiver errada, mas este género de livros, Bruno, em português, acho que não abundam. Pois não. Estrangeiros, sim, alguma coisa. Mas pergunto, em português há livros assim escritos nesta linguagem para as crianças, para que eles compreendam os temas da discriminação ou não? De forma tão direta eu não conheço. Já se vêem alguns livros sobre famílias diferentes. Não tenho agora presente títulos, mas é possível encontrar nas livrarias. Depois há alguns livros traduzidos, nomeadamente de Espanha. Sei que houve um livro publicado ano passado na América do Sul, de facto, sobre homossexualidade, homoparentalidade, diversidade de famílias, de forma tão simples e direta. Eu conheço o meu. E já teve algum feedback de profissionais, sei lá, imagino, psicólogos, pessoas, no fundo, que de alguma forma têm contacto com as crianças e que se cruzaram com este livro? Isso já aconteceu? Sim, felizmente tenho tido uma boa, ou conseguido ter uma boa divulgação, além deste programa onde estou hoje, passei por alguns, e a imprensa também tem dado alguma atenção. E sempre que isso acontece, sou contactado por e-mail ou por Facebook, e muitas vezes é por profissionais de saúde ou de educação que querem ter o livro ou que querem que eu vá lá à escola ou à biblioteca, e isso é muito bom. É de facto o melhor. Para si também é bom porque é um reconhecimento, não é? Isto dá-lhe estímulo para, se este primeiro livro corre assim, dá-lhe estímulo para, eventualmente, os tais que estão na gaveta, pelo menos vir a sair mais algum. E não quero, pelo menos, dizer se é na mesma linha ou não, ou são outros temas diferentes. Não, tem que dizer o que é. São sempre temas dos quais falamos aqui, nesta entrevista. Não necessariamente sobre homoparentalidade ou homossexualidade, mas que
que têm a ver com o dia-a-dia das crianças, mas não livros de fantasia ou de poderes mágicos. Não escrevo tanto sobre isso. Também gosto, mas ainda não explorei. E a família tornou-se leitora do seu livro ou não? Eu só contei, eu só mostrei o livro à família no fim de semana antes de ir para a gráfica. E o meu receio era... será que os pais vão achar graça a esta exposição? Eu mostrei, já tinha mostrado coisas à minha mãe, obviamente. Dei este conto para a minha mãe ler, deixei-a meia hora sozinha, depois perguntei, então o que é que achaste? E ela disse-me, sim, está engraçado, está giro. Ou seja, aceitou, não é? De forma natural. Meu querido Bruno, eu agradeço a sua presença. Muito obrigada pela entrevista e por nos trazer estes momentos e desejo-lhe muitas felicidades. Um grande aplauso para o Bruno.